kann der Weg noch sein, dennoch geh ich nicht allein, denn der Herr verlässt mich nicht, wenn ich ihm folge nie. Was auch immer kommen mag, er bleibt bei mir Tag für Tag, und ich weiß, mein Heiland ist bei mir. Er ist bei mir, stets bei mir. Er ist bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Stürme draußen sehe, dunkle Wolken um mich her und die Wogen um mich toben in der finstern Nacht, dann mich hält an seiner Hand, der alle Furcht verbannt, wenn in seiner Liebe mich bewahrt. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Wenn die Sorge dieser Welt dicht wie Nebel mich befällt, wenn die ganze Höllenmacht auf meine Seele umgibt, dann höre ich die Stimme des Herrn, sei getrost, ich bin nicht fern, sehe doch, wie sehr ich dich geliebt. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. Er ist stets bei mir, stets bei mir. In dem Sonnenschein und Regen ist mein Jesus stets bei mir. Oh, welch eine süße Melodie legte Jesus mir ins Herz. Fürchte dich nicht, ich bin stets bei dir, in des Lebens Freude und Schmerz. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Freudig darf ich ruhen in seiner Gnade, finde bei ihm Schutz und Halt. Schauerzeit sein freundlich Angesicht, jagte drum mein Widerstand. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Geht mein Weg durch tiefe Wasser auf, scheint der Boden voll und steil, darf ich doch den Heiland froh vertrauen, seine Führung ist mein Heil. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Da kommt Jesus wieder und wird mich grüßen in der Herrlichkeit. Freudig darf ich ihm entgegengehen, werde bei ihm sein auf Zeit. Jesus, 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 schönster Name mein, stillst all mein Verlangen, füllst mein Herz mit Sonnenschein. Jesus, Jesus, Jesus,
ein Halleluja zu. Amados irmãos e irmãs no Senhor, todos que agora estão conectados mundialmente, nós saudamos de todo o coração a partir de Zurique e vos desejamos a todos as ricas bênçãos de Deus no ouvir da palavra que nós, através do vídeo, receberemos. E nós agradecemos ao Senhor por termos essa possibilidade de ouvir o irmão Frank ao vivo. Sejam todos abençoados no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoe neste dia de hoje, que nos possa equipar com tudo que necessitamos e que possa também fortificar o nosso amado irmão Frank em corpo, alma e espírito. Deixe-me, para a introdução, ler uma palavra de Isaías 55, versículos 11, Isaías 55, versículos 1 a 11. A vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis como eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amados irmãos e irmãs, aproximai-vos do Senhor enquanto Ele ainda está próximo. Buscai-o enquanto Ele ainda se deixa achar. Amados irmãos e irmãs, é o último tempo. Nós temos ainda a graça que podemos nos voltar ao Senhor. E o Senhor nos aceita com misericórdia. Assim agradecemos que também hoje novamente temos a possibilidade de ouvir a sua palavra de fonte fresca e que a palavra, como está escrito no versículo 11, cumprir em todos nós aquilo para o qual é enviada, qual seja a preparação para o glorioso dia do seu retorno e a preparação para a busca da noiva. Que o Senhor possa atuar tudo isso em nós, que a sua palavra possa poderosamente crescer em nós e nos corrigir, que o Senhor possa nos abençoar e guiar no caminho no qual Ele nos colocou. Nós todos nos colocamos diante do Senhor e somente desejamos juntos orar. Fiel Pai Celestial, a Ti seja o louvor, honra e gratidão por toda a Tua bondade, toda a Tua fidelidade, o Teu carregar-nos, o Teu cuidar de nós com tudo que necessitamos. Sim, nós, como está escrito em Isaías, recebemos tudo de graça. Não precisamos gastar dinheiro pelo alimento espiritual. E esse alimento que nos de fato sacia. Senhor, nós te agradecemos que Tu ainda és misericordioso, que Tu ainda chama os últimos para fora, que essa palavra possa servir, que os últimos ainda sejam tirados, que encontrem a Ti e Tu os possa conceder graça. Senhor, abençoe o Teu servo, fortifica-o em corpo, alma e espírito. Reveste-o novamente com o Teu poder, com a Tua bênção e com tudo o que ele necessita. Senhor, nós pedimos, abençoa-nos no dia de hoje e nós te agradecemos de todo o coração. Amém. Amados irmãos e irmãs, também eu desejo vos saudar de todo o coração a partir de Zurique e desejo a todos de todo o coração as ricas bênçãos de Deus. Nós agradecemos ao Senhor pela palavra de introdução que o irmão Scherer leu. Nós ainda brevemente voltaremos a ela. E então, a nossa contemplação ainda passaremos. Por favor, compreendam todos que agora se trata da mais importante mensagem do último período de tempo antes do retorno de Jesus Cristo, que agora ao povo de Deus, e com isso eu penso a multidão comprada pelo sangue, os verdadeiros filhos e filhas de Deus, que receberam sua nova vida, a vida eterna, e
tomarão parte no arrebatamento ou desejam? Porque disto é que se trata agora, que nós vivenciemos nossa preparação para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Nós vivenciemos isso. E como está escrito, que em nenhum de nós se constate que tenha ficado para trás. A última mensagem tem que ser proclamada com toda a seriedade, porque está escrito: somente as que estavam preparadas entraram para as bodas, e a porta foi fechada. Então, se trata agora, de fato, do chamado para fora de tudo o que não está de acordo com Deus e com a palavra de Deus. Se trata de que nós tenhamos nossas vivências da história da salvação, que a nossa conversão, nosso novo nascimento, nossa renovação, nossa santificação, que nós vivenciemos o nosso preenchimento com o Espírito Santo e as promessas para esse tempo, nós as criamos e tenhamos parte no seu cumprimento. A palavra de introdução foi tão poderosa, já foi uma pregação inteira. Vamos voltar a 2 versículos dela, por favor. Nós lemos de Romanos 1, versículo 1 e 2. Romanos 1, versículos 1 e 2. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, ou mensagem de salvação de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Esta palavra do apóstolo atinge exatamente, acerta a palavra de introdução que nós ouvimos. Nós não cremos alguma coisa simplesmente, nós cremos aquilo o que Deus de antemão prometeu através dos profetas e no Novo Testamento trouxe a realidade. A redenção é realidade divina e por isso nossa proclamação está unicamente baseada na palavra profética e apostólica no Antigo e Novo Testamentos. No Antigo, as promessas, no Novo, o cumprimento. E nós podemos agora ter parte naquilo o que Deus está fazendo no presente. Por favor, nós lemos de Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, eterna, dando-vos as firmes beneficências de Davi, ou promessas da graça. Simplesmente poderoso. O Senhor fala a você e a mim. Ele fala a todos nós.
concedei-me os vossos ouvidos, inclinai os vossos ouvidos. A quem nós inclinamos os nossos ouvidos? Todos inclinam seus ouvidos em todas as igrejas, igrejas livres, em todas as religiões. Todos inclinam os seus ouvidos para aquilo que é ensinado lá e que é pregado. Mas o Senhor, Ele coloca aqui, reivindica aos seus eleitos e lhes ordena. E hoje, a nós, a você e a mim, inclinai os vossos ouvidos. Eu quero e falarei convosco. As promessas da graça que concedi a Davi, as cumprirei, mas inclinai os vossos ouvidos. Eu vos quero dar as promessas para que a vossa fé esteja ancorada nas promessas de Deus. Ó irmãos e irmãs, tem que ser enfatizado. Sem promessa, a fé sequer é possível. É, então, uma fé fabricada. A verdadeira fé somente está aí onde nós inclinamos os nossos ouvidos ao Senhor e ouvimos as suas palavras e as promessas que Ele nos concedeu, recebemos na fé. Abraão, ele é o nosso primeiro exemplo. Deus lhe deu a promessa e ele creu nela e a viu cumprida. Nós somos a semente espiritual de Abraão. Nós cremos nas promessas e as veremos todas no seu cumprimento. Louvado e glorificado seja o nosso Senhor. Por favor, não esqueçam, preciosos irmãos e irmãs, assim diz o Senhor: inclinai-me, inclinai a mim os vossos ouvidos, a nenhum outro. Inclinai-me os vossos ouvidos, eu quero vos falar. Por favor, nós lemos de Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Graças seja ao Deus vivo pela clareza da sua palavra. Ele falou, e a sua palavra não pode voltar vazia para ele. Foi endereçada a nós, e em nós cumprirá aquilo para o qual foi enviada. E nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus, que nós, nesse tempo no qual tantas vozes, também vozes religiosas, estão ecoando, que nós inclinamos os nossos ouvidos ao Senhor, reconhecemos que Ele fechou aliança conosco e nos concedeu as promessas e que Ele
Ele cumpre a sua palavra, Ele direciona a sua palavra em nós nesse tempo, e a palavra executará em você e em mim aquilo o que Deus quis, o que Ele tomou para fazer. Assim nós lemos e assim será. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor. Nós lemos de Romanos 12, versículo 1. Assim vos exorto, amados irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Também isso faz parte, amados irmãos e irmãs, assim como nosso Senhor, Ele se deu totalmente por nós, e o seu corpo e o seu sangue por nós, Ele deu. Irmãos e irmãs, assim tem que ser assim conosco, que nós coloquemos nossos corpos à disposição de Deus, dos pés até a cabeça, ou da cabeça aos pés, os nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossas mãos, nossos pés, que nós nos coloquemos totalmente à disposição de Deus. Este seja o nosso culto sensato, racional, que o Senhor, através de nós, possa cumprir o seu ministério, como a sua congregação possa prosseguir, e isso possa fazer, através de nós, aquilo que Ele tomou para que fosse feito, e aquilo que Ele nos prometeu. Para isso nós falamos, aleluia, amém. E nós falamos, amado Senhor, aqui estamos nós, em corpo, alma e espírito. Nós pertencemos a Ti. Tu nos redimiste através do Teu sangue. Nós somos a Tua propriedade para o tempo e para a eternidade. Por favor. Nós lemos de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Graças seja ao Senhor por tal palavra séria, que de fato vai ao nosso coração, que nos toca, que a nossa mente, nosso todo pensar, toda a nossa vida seja ordenada divinamente, para que a plena, a completa vontade de Deus possa acontecer em nossa vida, como nós lemos. A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus aconteça na tua e na minha vida, que de fato, de coração, possamos dizer, não a minha, mas a tua vontade aconteça, não como eu quero, mas como tu queres, que de fato não
vivamos da forma desse mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Deus, o Senhor, Ele possa conceder graça para que a pregação dessas maravilhosas palavras possamos ligar a fé e com a obediência. E digamos então, amado Senhor, Tu falas a mim, eu aceito e eu tenho pedido que a Tua perfeita e agradável vontade aconteça na minha vida. Eu estou à Tua disposição. Nós agradecemos a Deus por Sua preciosa e santa palavra. Por favor, nós lemos de Efésios 5, versículos 1 e 2. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, ou sigam o exemplo de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. Também essa palavra vai a todos os nossos corações. Uma plena dedicação em corpo, alma e espírito, em amor a Deus, em amor à Sua palavra, em amor uns para com os outros. Se estamos ligados em amor com Deus, então estamos ligados em amor uns com os outros. E o amor de Deus tem que ter sido derramado, ser derramado em nossos corações através do Espírito Santo. Não é só uma imaginação, é uma vivência de salvação que podemos fazer, que o amor de Deus, de fato, esteja em nossos corações, através do Espírito Santo, seja derramado em nossos corações, para que até nós possamos amar os nossos inimigos, mas como membros no corpo de Jesus Cristo, estejamos ligados uns com os outros em amor, porque de acordo com 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, nós fomos batizados no amor de Deus através de um Espírito e somos membros do seu corpo, e o Senhor quer, através do seu corpo que nós formamos, Ele quer ser atuante e finalmente conosco fazer o aperfeiçoamento para que passemos do crer para o ver quando o Senhor retornar para levar os seus para o lar. Por favor, nós lemos de Filipenses 2, versículos 7 e 8. Filipenses 2, versículos 7 e 8. Mas expôs-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Graças seja ao nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Rei de todos os reis, o Senhor, Ele
O primeiro e o último, o mesmo, ele se humilhou como servo em forma humana para cumprir a vontade de Deus pelo poder da consumada redenção, porque disso que se tratou em todo o plano de salvação do nosso Deus, que a humanidade caída pudesse ser redimida da queda no pecado e de filhos de homens fossem feitos filhos de Deus. E pelo novo nascimento, nós nos tornamos filhos de Deus. É simplesmente tão poderoso que Ele, o nosso Senhor e Redentor, tomou forma humana para que nós pudéssemos aceitar ou receber a forma divina e a natureza divina de Jesus Cristo pudesse ser revelada em nós. Ó, ao Senhor, ao nosso Deus, seja a gratidão pela consumada redenção, na qual nós temos plena parte. Por favor, nós lemos de 1 Pedro 1, versículo 14. 1 Pedro 1, versículo 14. Como filhos obedientes, não levai vossas vidas segundo as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Graças seja ao Senhor, direcionado a todos nós, a jovens e adultos, a pequenos e grandes, como filhos obedientes. Por favor, amados irmãos e irmãs, pensem agora na palavra de introdução. Inclinai-me os vossos ouvidos, porque eu falarei a vós. Agora o Senhor fala aos filhos de Deus obedientes, aqueles que creem o que Ele prometeu para esse período, aqueles que estão prontos para fazer a sua vontade. Que possa ser assim, se cumprir em todos nós, que não mais vivamos mais segundo os desejos desse mundo, mas nós total e plenamente tenhamos consagrado nossas vidas a Deus e que a obediência possa se tornar revelada na nossa vida da fé. Isto, Deus, o Senhor, conceda a vós todos e a mim, no santo nome de Jesus. Por favor, nós lemos de Efésios 4, 24 a 25, 22 a 24, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa vida espiritual, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo a imagem de Deus, em verdadeira justiça e pureza. Graças seja ao Deus vivo, que por podermos vivenciar todas as coisas pessoalmente, que uma plena renovação acontece e que
de fato, já aqui sobre a terra, estamos ligados de tal forma com o Senhor e que, de fato, a natureza divina e a vida, através de nós, pela graça, se torna revelada. Não mais nos desejos, nas luxúrias desse mundo, não mais aqui e lá, mas consagrados ao Senhor em espírito, alma e corpo. A Ele seja gratidão por isso. É possível e Ele atua isso em nossas vidas. Creiam e acontecerá, por favor. Nós lemos de Hebreus 2, versículos 11 e 12. Porque convinha, versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um Pai, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Para isso, nós falamos um amém. Amados irmãos e irmãs, vocês ouviram o que, a partir da Santa Escritura, foi lido? No resumo, que nós temos o mesmo Pai. Do Redentor está escrito: Espírito Santo virá sobre ti, direcionado a Maria, e o que será nascido de ti será chamado Filho de Deus. Da mesma forma, o Espírito Santo vem sobre nós e a nova vida divina em nós é criada e nós somos nascidos de novo para uma viva esperança. E nós agradecemos a Deus, o Senhor, que de fato se tornou verdade o Redentor e os redimidos. Eles têm o mesmo Pai. Por isso, o Redentor, após a ressurreição, ele pôde dizer: eu subo ao meu Pai e ao vosso Pai, ao meu Deus e ao vosso Deus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos colocados no estado divino pelo poder da consumada redenção. E nós agradecemos ao nosso Senhor por isso, que nós, em muito breve, vivenciaremos a transformação dos nossos corpos e, no retorno de Cristo, seremos elevados para estarmos juntos com o Redentor. Ó, Deus abençoe a todos vós. Ele nos abençoe a todos da riqueza da sua graça. Por favor, nós lemos de Gálatas 4, versículo 5. Aqueles que estavam na lei deveria comprá-los para que nós recebêssemos a filiação. Graças seja ao Senhor.
nós recebemos a adoção de filhos. O nosso Redentor, ele, em relação a Israel, ele redimiu seu povo da aliança, e todos que no mundo inteiro seriam a sua propriedade, ele os redimiu. Nos concedeu a adoção para que nós pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. E podemos então orar: nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É realidade divina, e nós, no mais tardar, no arrebatamento, vivenciaremos, mas nós cremos já agora que tudo o que o Senhor nos prometeu e concedeu se tornou realidade divina em nós, dentro de nós, e se tornará através de nós até a transformação dos nossos corpos no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por favor, nós lemos de Romanos 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Também para isso, nós somente podemos falar amém. Preciosos irmãos e irmãs, agora a pergunta: quem nesse tempo é guiado pelo Espírito de Deus? Nós todos sabemos que a Santa Palavra de Deus, através do Espírito de Deus, foi inspirada, participada aos profetas e então aos apóstolos. Nós todos sabemos que a congregação do Novo Testamento, lá no dia de Pentecostes, através do derramamento do Espírito Santo, teve o seu início, e que desde esse tempo o Espírito de Deus é eficaz, atuante na congregação de Jesus Cristo, que os dons do Espírito, que os frutos do Espírito, que a direção do Espírito Santo é eficaz nos verdadeiros crentes, se torna revelado. O Espírito de Deus nos guia em toda a verdade, e a palavra de Deus é a verdade. E por isso, de volta à palavra de introdução, assim diz o Senhor: inclinai-me os vossos ouvidos, eu falarei convosco, eu fecharei uma aliança convosco. A palavra que saiu da minha boca não voltará vazia para mim, a não ser que tenha cumprido. E agora vem a palavra poderosa, e tenha trazido a realidade, e tenha trazido a realidade aquilo que eu disse. Aleluia! Eu vos pergunto: alguma palavra na criação voltou vazia? Ou tudo aconteceu como Deus, o Senhor, disse? Quando Ele falou: haja luz, estava a luz lá. Vão, passem pelo todo o relato da criação. O que Ele falou aconteceu. Estava lá. Era realidade. E assim, tudo o que Deus nos prometeu
se tornará realidade divina. Creiam, creiam. Deus, Ele mesmo, Ele assumiu a responsabilidade por isso e jurou por si mesmo que todas as promessas são sim e amém. Também a promessa que Deus enviaria um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor, antes que o sol perca o brilho e a lua se torne em sangue, antes que o dia da salvação chegue ao fim. Deus prometeu enviar um profeta como Elias. E vocês todos conhecem as passagens bíblicas no Antigo e Novo Testamento, seja em Malaquias, seja em Mateus 17, nas diferentes passagens bíblicas, nós temos a promessa. E o que deveria acontecer? Tudo deveria ser trazido de volta ao estado original, na congregação do Deus vivo. E todos que agora inclinam seus ouvidos a Deus, creem a promessa. Quem não crê na promessa para esse tempo, ele não ainda inclinou, colocou à disposição o seu ouvido a Deus. Ele agirá de acordo com sua própria consciência, como até agora. Mas o Senhor fala a você e a mim: inclinai-me o vosso ouvido, também em relação, com referência à promessa para o nosso tempo, que antes do retorno de Jesus Cristo, tudo seria restituído, tudo seria trazido no estado correto, cada doutrina, cada prática, tudo assim como foi no começo, assim tem que ser no fim. Um ensinamento, a prática sobre divindade, sobre batismo, sobre Santa Ceia, sobre eleição, sobre predeterminação, sobre a queda no pecado, sobre a redenção, tudo, e mais uma vez, tudo nos foi pregado. Jamais houve um período no qual, ou desses 2000 anos do Novo Testamento, no qual tudo, de fato, tudo, fundamentalmente tivesse sido revelado detalhadamente. Nós entramos no lugar santíssimo, a arca da aliança está aberta, a palavra foi revelada e tudo é trazido no estado correto, original. E assim como nós lemos, a não ser que tenha cumprido aquilo que eu quis, aleluia, glória seja ao nosso Deus. O que parece impossível para nós, isto é possível para Deus. Mas, e agora vem o ponto importante, somente se você e eu, de coração, pudermos crer o que Deus prometeu para esse tempo, então Deus pode, em você e em mim, pode cumprir, Ele pode tornar realidade, Ele pode executar e Ele o fará. Louvado seja o seu maravilhoso nome. Nós não somente temos uma mensagem que é precursora da segunda vinda de Cristo, mas tudo o que anteriormente tinha que acontecer foi também pregado. E todos que tenham ouvido para ouvir, assim está em
Apocalipse, capítulo 2 e 3, 7 vezes. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. Essa é uma palavra no Novo Testamento direcionada a nós, a congregação do Senhor. E no Antigo, já anunciada. Quem tem ouvido, inclinai-me o vosso ouvido. Deus conceda a graça. E com isso, nós chegamos hoje ao fim e saudamos mais uma vez todos mundialmente a partir de Zurique. E agradecemos a Deus o Senhor que enviou sua mensagem e que de forma especial abençoou o irmão Branham, confirmou a palavra e aquilo que está determinado para esse tempo foi colocado à luz do castiçal e foi anunciado em todo o mundo. Irmãos e irmãs, eu olho para os muitos anos após a partida do irmão Branham e agora são justamente 170 países nos quais eu preguei em todos esses anos, nos 55 anos, somente chegava e partia para o aeroporto e de volta. Todo mês viajei em todo o mundo para que aquilo que Deus prometeu fosse anunciado, proclamado. E assim, como o irmão Branham, eu também cumpri a minha missão. Ele cumpriu e cumpri o que Deus me ordenou. E deixe-me dizer isso, ou enfatizar isso mais uma vez. Todas as vezes, quando eu leio o que o Senhor disse no dia 11 de junho de 1933, isso me toca profundamente e que Deus necessitou todos esses anos para que a última mensagem fosse levada até os confins da terra. E eu me alegro se ele nesse chamado, quando ele nesse chamado enfatizou, não eu, mas a mensagem será precursora da segunda vinda de Cristo. E agora, todos estão conectados em todos os países, em todas as línguas. Todos ouvem a última mensagem antes do retorno de Jesus Cristo. E eu vos peço, amados irmãos e irmãs, tomem a palavra de introdução, leiam mais uma vez, leiam as outras passagens e cada palavra possa em cada um cumprir aquilo para o qual foi enviada e que nenhum único volte vazia, mas sim tenha cumprido aquilo, executado aquilo, o que o Senhor prometeu, qual seja que o seu bom, agradável e perfeita vontade de Deus se revele em nossas vidas, para que nós, como filhos obedientes de Deus, vivenciemos nossa preparação para o glorioso dia, que todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas sejam abençoados e que distribuam adiante o alimento espiritual, porque também o homem, também nós, não vivemos somente do pão,
espiritualmente, mas espiritualmente vivemos de cada palavra que veio da boca de Deus, também de cada palavra que hoje ouvimos. Graças seja Deus por sua preciosa e santa palavra, e por isso que Ele hoje fala conosco, e a sua palavra é tão fresca e tão viva e tão verdadeira como no momento quando Ele a expressou. E Ele olha como tudo que Ele prometeu e disse, chega em cumprimento em nós. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. E mais uma vez, amém. Say